a grande verdade da vida é alcançar 1 em 10. Como que a gente faz para melhorar isso tudo e alcançar? Então, cara, é aquilo. Eu vou falar as coisas que eu vou falar aqui, mas sem as pessoas adotarem como prioridade, não dá. Às vezes as pessoas vêm para essas nossas aulas, nesses nossos encontros, aí já querem, cadê a dica 1? Cadê a dica 2? Meu amigo, você tem que se qualificar primeiro, tá? Você tem que jogar um jogo profissional primeiro. E o jogo profissional significa primeiro estabelecer prioridade em tudo na nossa vida. Tá? Senão não rola o resto. Senão, a pessoa vem, né? Tem esses caçadores de dicas, né? Ai, fala dica, fala dica, fala dica. Meu amigo, é atitude primeiro. É mudança de cabeça primeiro. É mudança de mentalidade primeiro, né? Então, é outra parada. Aí o julgador não entende. O julgador passa o encontro inteiro julgando. Ai, cadê a dica? Cadê a dica? E ele não entende que a mudança de comportamento dele próprio e de mentalidade dele próprio é tão importante quanto a dica, né? E aí ele recebe a dica e não aplica. Por quê? Porque ele não tem a cabeça para isso, né? Então, vamos lá. Como melhorar isso? Né? Primeiro, é óbvio, né? Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade você fazer 1 em 10. Você escrever o seu artigo em até 10 horas. Do zero, tá? Em até 10 horas. E eu diria que essa prioridade ela tem que ser muito forte, né? Por quê? Porque as seduções que hoje tem no processo de escrita acadêmica são enormes, né? Celular e tudo mais. Então, muito importante que seja prioridade. Segunda coisa, tem que parar de dar desculpa. Tem pessoas que não querem reconhecer que elas precisam de um método. Tem pessoas que não querem reconhecer que elas precisam de ajuda. E no mundo acadêmico, isso é ainda mais delicado. Porque no mundo acadêmico, quem fala que precisa de ajuda, ou quem fala que precisa de um método, tende a ser julgado, né? Tende a ser julgado. Verdade. E aí, né? Em outras áreas isso também acontece, tá? Isso acontece, por exemplo, na saúde mental, né? A pessoa chega, às vezes ela fala, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso ir no psiquiatra. Tem uma carga de julgamento muito grande, né? E que não faz nenhum sentido, pô, é saúde do mesmo jeito. Sim, Né? sim. E no mundo acadêmico, assim, fazendo uma analogia, né? Se é que dá para fazer uma analogia, mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer que existem ferramentas, formas, estratégias ao alcance delas que é para melhorar a vida delas. Aí elas preferem viver, sabe, se matando, sem ter férias, sem ver filhos, sem ver família por causa disso. Então, para de dar desculpa. Chega de desculpas, né? E principalmente para coisas que você tem controle, tá? Porque tem coisas que a gente não tem controle, é desculpa mesmo, né? Nessa pandemia, eu perdi familiares, eu tenho diversas situações na minha família de pessoas que não estão bem, desempregadas. Isso não se tem controle, tá claro? Isso não se tem controle. Agora, as coisas que eu tenho controle, eu tenho que mandar bem, com método, com estratégia, né? Outra coisa importante, tá? Outra coisa muito importante. Eu não conheço prioridade em abstrato. Eu só conheço prioridade com data. Né? Eu só conheço prioridade com rotina, com data. Entendeu? Minha prioridade é casar. Mas quando você quer casar? Um dia. Então, isso não é uma prioridade. Isso é um desejo, isso é uma vontade, isso pode ser uma necessidade, mas não é uma prioridade. A minha prioridade é entregar algo concreto num prazo concreto. Né? Algo concreto no prazo concreto. Eu tenho que escrever um artigo e eu vou escrever o artigo. Tá? Esta é a minha prioridade. Ou tem gente que quer fazer ainda mais, né? Aí é óbvio que isso daí é uma arte, né? Mas você escrever um artigo em até 10 horas do zero, tirar do chão um artigo em até 10 horas. Tá? E tá tudo bem ser prioridade para uns e não é para outros. Tá tudo bem. No mundo que não existe julgamento, que é o mundo da dádiva, que é o mundo paralelo que a gente está aqui, né?
as pessoas são livres para estabelecerem suas prioridades. Só que a nossa missão aqui é dizer, olha só, meu amigo, você não fez porque não é prioridade, talvez, né? Então, data certa ajuda muito, sabe? Como você quer que algo seja prioridade ou como você diz que algo é prioridade sem data, né? Como você diz que algo é prioridade sem você canalizar, entendeu? Sem você canalizar energia, esforços e as suas ações para isso. Não dá. Né? Outra coisa importante, que funciona bem comigo, tá? Não necessariamente funciona com outras pessoas, mas comigo funciona muito bem, que é estabelecer um compromisso público. Eu falo para todo mundo. Às vezes tem isso, né, Arthur? Assim, a pessoa não quer falar para ninguém. Ah, eu vou tentar aqui o doutorado, vai que eu sou reprovado, aí tal. Por quê? Porque a pessoa está na lógica do julgamento. Ela está na lógica de, sabe, se sentir censurada. Né? Do apequenamento também. Assim, do apequenamento, né? E, na verdade, cara, o compromisso público é muito importante. Você fala para todo mundo. Porque quando você fala para todo mundo que interessa, né? Você firma um compromisso maior com você. Sim, claro. Com você. Aumenta a responsabilidade daquilo que você está se propondo. Sim. Quando eu terminei o doutorado, eu cheguei e falei assim, olha só, eu vou ser professor de universidade pública. E eu não guardei isso para mim. Eu falei para as pessoas. Poderia ter dado errado, tá? Eu poderia estar até hoje tentando, e está tudo bem com isso. Só que quando eu faço compromisso público, eu estou estabelecendo um grau de comprometimento com o resultado muito maior. Porque se o compromisso secreto, inclusive é uma coisa que a gente trabalha muito no programa de produção acadêmica, da galera firmar publicamente o seu compromisso. A gente chama de jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Jogar o chapéu do outro lado do muro. Você chega, joga o chapéu lá e tu tem que ir lá pegar. E esse é o compromisso público. Sim. Outra coisa importante para você arrumar tempo, tá? É você ter um senso de urgência, como se sua vida dependesse disso. Quanto mais você tiver esse senso de urgência, melhor. Eu, por exemplo, produzo e escrevo e faço um monte de coisa, não é só por mim, não, pô. Pela minha família. Pelas 17 famílias que eu emprego. Sim. Sabe? Então, 17 famílias? 17 famílias. É uma responsabilidade. Que massa. Entendeu? É uma responsabilidade. Então, é algo que eu dependo disso. Mas eu dependo disso porque eu escolhi isso. Tá claro? Isto é uma prioridade para mim e é uma prioridade para as outras pessoas que eu tenho ao meu entorno, tá? Porque esta é a lógica do comprometimento. Agora, tem gente que quer fazer 1 em 10, mas assim, é a 20ª prioridade. Tá tudo bem ser a 20ª, mas vai ser a 20ª. Não vai sair. Provavelmente não vai sair, porque é a 20ª, entendeu? Então é assim na vida, é assim, inclusive, dentro do mundo da produção acadêmica, sabe? Ou você você internaliza que você depende daquilo, que a tua vida depende daquilo, né? Porque esta vai ser uma forma de você priorizar, tá? Agora, tem mais, Arthur. Tô falando mais dica aqui. Tô falando mais dica, né? Outra coisa também muito importante, cara, micrometas. Às vezes as pessoas confundem metas com sonhos, com objetivos, né? E sonhos e objetivos tendem a ser um pouco mais imprecisos. Por exemplo, eu tenho objetivo de ser um acadêmico reconhecido, eu tenho sonho de ser feliz. Tem uma tendência a uma maior subjetividade, né? Perfeito. Quando a gente fala de meta, não. Quando a gente fala de micrometa, não. Então, eu não gosto de parar e falar assim, eu vou escrever um artigo. Para mim, isso é meta. Já não é micrometa. Micrometa eu vou sentar nessa cadeira aqui e vou fazer o tópico 2.1. Aí é o outro lance. Entendeu? Porque eu estou mandando a real pro meu cérebro. Eu estou falando assim pro meu cérebro. Cérebro, nem vem com desculpa. Você tem que entregar o 2.1. Agora.
Tá claro? Se acontecer externalidade, aconteceu. Como eu falei, externalidade a gente não tem controle. Eu foco no que eu tenho controle e eu entrego. Isso é uma micrometa, né? Uhum. Como é que sobe o Everest? Chegando a louca lá, sair subindo? Não, tem que ver as condições. Ó, primeiro dia eu vou até aqui, segundo dia até ali, terceiro dia até ali, quarto dia até ali, e aí depois você sobe o Everest, né? E aí o grande segredo do em 10 não é escrever o artigo em 10 horas, é escrever as etapas necessárias para os artigos, para o artigo em 10 horas. E aí, quem foca no Everest não faz o em 10. Quem é o cheio de razão, né? Tem sempre uns assim, né? Ah, eu sei escrever um artigo, tal, não sei o quê. Mas você vai ver o Não artigo... preciso disso. Eu não preciso disso, mas não tem qualidade o artigo. Por quê? Porque ele não planejou as etapas. Tá claro? O planejamento do em 10 é tão importante quanto o em 10. Ponto em 10, né? Tá claro? O Uhum. em 10 é um Everest. Você tem que chegar lá em 10 horas. Só que você não chega em 10 horas dando a louca. Entendeu? Você chega em 10 horas com planejamento exato, do jeito exato, fazendo isso depois daquilo. E não aquilo depois disso.